Bem-vindos ao canal do professor Antônio Arce. Hoje nós vamos resolver questões de história do seguinte tema: limites da colonização portuguesa, nativismo e expansionismo. E sem mais delongas, vamos à questão 1 da VUNESP. Ela é uma questão aberta, vai ter a letra A e a letra B e você tem que respondê-la. Vamos lá, questão 1. Leia abaixo, leia o texto referente à conjuração baiana. Então ele está falando, o texto vai fazer referência à conjuração baiana. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A conjuração baiana, ocorrida em 1798. É um texto do Kenneth Maxwell e Maria Beatriz da Silva, o Império Luso Brasileiro. Vamos ler o extrato de texto, depois a gente reflete sobre ele. Não eram os norte-americanos que serviam de exemplo a João de Deus e a seus companheiros. Eram os sans-culottes. A 12 de agosto de 1798, apresentaram por toda a cidade manifestos manuscritos dirigidos ao povo republicano da Bahia, em nome do Supremo Tribunal da Democracia Baiana. Apelavam ao extermínio do detestável jugo metropolitano de Portugal. Então vamos lá, ele dá esse texto para você estar falando sobre a conjuração baiana, que foi um acontecimento político ocorrido na Bahia, no Brasil, em 1798, certo? Também chamado de Revolta dos Alfaiates, que envolveu os setores populares, mas que eles não estavam inspirados na Revolução Americana, como ocorreu, por exemplo, 10 anos antes na Inconfidência Mineira. Os conjurados baianos estavam inspirados pela Revolução Francesa, certo? Pelos desdobramentos da Revolução Francesa, pelos sans-culottes franceses, certo? E também pela Revolução Haitiana, tá? Mas antes de resolver isso daí, vamos primeiro refletir sobre essa questão da conjuração baiana. Vamos lá. Como pode ser caracterizada a conjuração baiana? Vamos lá. A conjuração baiana, ela pode ser caracterizada como um acontecimento político de envolvimento popular, também chamado de Guerra dos Alfaiates. Envolveu alguns escravos, envolveu alforriados, né, que não eram escravos, ou seja, como que se pode ser caracterizada a conjuração baiana como um processo, certo, em que houve participação popular, certo? Diferente da Inconfidência Mineira, em que a participação popular, ela foi bem mais escassa. Você pode falar, mas houve Tiradentes, tal. A participação de Tiradentes, que eram alferes, não indica ampla participação popular. Mas na conjura baiana houve, certo? Portanto, a letra A está respondida e a letra B vai dizer o seguinte: indique o nome de outra conjuração do século XVIII cujos líderes inspiraram em segredo e, tomando como exemplo os Estados Unidos, advogaram o governo republicano. Esse nome dessa outra conjuração que está falando da conjuração mineira, ou também Inconfidência Mineira, tá bom? Ambas ocorridas no século XVIII. Tanto a conjuração baiana quanto a Inconfidência Mineira ocorreram na última década do século XVIII, ali entre 1790 e 1800, tá bom? Portanto, a questão 1, ela está respondida. Vamos agora à questão 2 da VUNESP. Lembrando que no vídeo de hoje só vai ter uma questão de responder, questão fechada, questão de escolher, de múltipla escolha. As demais questões, elas são abertas para serem respondidas. Vamos lá, na VUNESP, leia o texto e responda. Em 1776, a população de Minas Gerais, excluindo os índios, superava as 300 mil almas, o que representava 20% da população total da América Portuguesa e o maior aglomerado de toda a colônia. Mais de 50% da população era negra, o resto compunha-se em porcentagens aproximadamente iguais de brancos, mulatos, deixa eu subir aqui um pouco, e outros mestiços de combinações raciais inteiramente americanas. Era grande a desproporção entre homens e mulheres, e no interior de vários grupos raciais, só as mulatas eram mais que os mulatos. Kenneth Maxwell e Maria Beatriz, também igual ao texto anterior, tirado desses dois autores do texto O Império Luso Brasileiro, 1750
a 1822. Beleza, lendo o extrato de texto indicado pela questão, vamos ler a alternativa A. A alternativa A quer saber o seguinte: explique a concentração populacional em Minas Gerais e o elevado percentual da população de origem africana. Vamos lá, primeira questão que você tem, a primeira pergunta que você tem que responder que você tem que fazer para responder essa questão é: por que a concentração populacional ocorria em Minas nessa época? É muito simples, por um fator econômico, por conta da exploração do ouro. Quando iniciou-se esse processo de exploração do ouro em Minas Gerais no século XVIII, mobilizou-se um grande contingente populacional para essas áreas, certo? Aí você pergunta, por que o elevado percentual de população de origem africana? Vamos lá, nós estamos falando de uma sociedade escravista em que a principal fonte de mão de obra era a mão de obra escrava. Então, o indivíduo que ia explorar as minas, ele não ia sozinho, ele ia com seus escravos e comprava escravos, certo, ali para poder ajudá-lo na exploração do ouro, nos garimpos, certo? Então, onde tinha concentração populacional no período colonial, tinha elevada população de origem africana, porque os portugueses não eram dados ao trabalho, eles exploravam o trabalho escravo, certo? Era a principal fonte de trabalho naquele período histórico, era o trabalho escravo vindo da África, certo? Então, o que os traficantes de escravos fizeram? Venderam milhares e milhares ou uma grande quantidade de escravos para essa região nesse determinado período histórico por conta da exploração do ouro, certo? Então está explicado a letra A, e a letra B vai dizer o seguinte: explique o que os autores afirmam ser mestiços de combinações raciais inteiramente americanas. Essa resposta nós encontramos no livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Para quem já leu, sabe do que eu estou falando, e quem ainda não leu, eu recomendo a leitura do livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. O que seria o mestiço de combinações raciais inteiramente americanas? A junção do indígena, certo, que aqui estava, com o português e o africano, certo? Então essas combinações, essa mistura entre o indígena que aqui estava, o português que veio colonizar e o negro que chegou escravizado da África, é uma combinação inteiramente americana. Então dessa combinação surgiu o quê? O povo brasileiro. O que os autores estavam falando de mestiço de combinações inteiramente americanas? É o que? A combinação das três raças ou dos três grupos étnicos que ocuparam o Brasil, certo? Que formaram a identidade étnico-racial e cultural brasileira, certo? Portanto, a questão 2 está respondida. Vamos agora à questão 3, também da VUNESP. Eu acho que praticamente as 3 primeiras são da VUNESP, a 4 é da Unicamp e a 5 ela não tem banca. Vamos à questão 3 agora da VUNESP. A questão 3 da VUNESP, ela é de marca X, finalmente uma questão de marca X, ela vai trazer um enunciado para nós. Vamos ler. As contradições amplas e profundas do processo histórico das Minas Gerais acabaram gerando relações que podem ser entendidas através dos antagonismos colonizador-colonizado, dominador-dominado, confidente-inconfidente, opressão fiscal, reação libertadora. Beleza. Nesse contexto, a coroa portuguesa, em seu próprio benefício, desenvolveu uma ação educativa, compreendendo, vamos lá, ele coloca ação educativa entre aspas, porque de nada é educativo nesse processo de colonização, que foi um processo extremamente violento. É importante que o aluno saiba que o processo de colonização no Brasil, não só do Brasil, mas no caso, eu estou resolvendo questões do processo de colonização no Brasil, então eu tenho que falar do Brasil. O processo de colonização do Brasil foi extremamente violento, certo? Foi caracterizado por uma marcante violência. Então você tem que ter isso em mente quando você analisa esse período histórico. Em seu próprio benefício, desenvolveu uma ação educativa compreendendo. Vamos lá. Letra A, certo? Sabendo que foi um processo educativo, mas extremamente violento, vamos ler a letra A. O estabelecimento de condições adequadas ao controle democrático da máquina administrativa. Vamos lá.
essa alternativa está totalmente equivocada. Como que você vai falar em democracia nesse período histórico em que o que vigia no sistema colonial era uma monarquia absolutista? Nós estamos falando de um período histórico em que o que mandava era o direito divino dos reis. Então, como que você vai falar em controle democrático de uma máquina administrativa? Certo? Essa discussão começa ali, a partir no final do século XIX, começo do século XX. No século XVIII, grande parte da população nem conhecia essa discussão. Então, a letra A está totalmente equivocada. Vamos ler a letra B. Ó. A letra B vai dizer o seguinte: a realização de programas intensivos de prevenção dos súditos contra os abusos das autoridades. Também está completamente errada. O súdito, ele tem que ser alguém submisso à autoridade real. Então, você analisa, se você é um súdito, você não é um cidadão. Você é um súdito de uma monarquia. Então, quando o rei, que era o representante de Deus na terra, ele enviava a sua autoridade real, essa autoridade real era o rei personificado nessa pessoa. Certo? Então você não tinha prevenção contra abusos de autoridades. Está completamente errado. Vamos lá. A letra C vai dizer o seguinte: o indulto por dívida fiscal e o estímulo à traição e à delação entre os súditos. Correto? Correto. O que aconteceu? O governo, no caso, a monarquia portuguesa, tinha uma dificuldade de cobrar as dívidas, certo? Tinha uma dificuldade de controlar o que saía, o que entrava realmente de ouro, tinha muito contrabando, tinha muita burlação, as pessoas burlavam bastante. Então, o que o governo português fazia? Ele oferecia indulto fiscal, certo, para aqueles que delatassem os súditos que não estivessem entrando na linha. Então, vamos supor que o indivíduo estava ali afogado em dívida com a coroa, ele delatava um colega que estava fazendo alguma coisa errada e plantava alguma coisa, se ele quisesse, para obter o perdão das dívidas reais, certo? A letra C, ela está correta. Vamos ler as demais alternativas para descartá-las. Vamos lá. O arquivamento do inquérito e queima dos autos contra os inconfidentes está completamente errado. Os inconfidentes sofreram as punições, inclusive dizem que o Tiradentes foi enforcado e decapitado em praça pública. Isso tem uma longa controvérsia, porque há leituras que sustentam que ele não foi decapitado, ele foi colocado em degredo, ou seja, em exílio na África, mas essa é uma discussão pela qual nós não vamos, com a qual não vamos nos ocupar agora, mas não houve o arquivamento do inquérito e queima dos autos contra os inconfidentes. E a letra E vai dizer o seguinte: a promulgação de um novo regime fiscal que acabava com a prática da sonegação. Não houve houve a promulgação sim desse regime fiscal chamado de derrama, mas isso não acabou com a prática da sonegação, certo? A sonegação no Brasil sempre foi uma prática corriqueira. Não adianta você achar que no Brasil a sonegação fiscal ela foi combatida, porque ela não foi. Nas últimas décadas, com o incremento, né, dos controles fiscais das pessoas, imposto de renda, entre aspas, todas essas coisas modernas que não existiam nessa época, aí você vai diminuir um pouco a sonegação fiscal, mas nessa época ela ocorria a rolo. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 4, também conhecida como penúltima questão. Ela é da Unicamp, certo? E é aberta também. Vamos lá. Comentando a Guerra dos Emboabas, de 1709, o historiador Antônio Sérgio escreveu. Vamos ler o que o historiador Antônio Sérgio escreveu no livro Breve Interpretação da História de Portugal. Cedo no Brasil se buscaram as minas. Para isso se organizavam expedições ou bandeiras que se internavam pelo sertão. Enfim, a descoberta fez-se e a notícia atraiu muita gente. Os habitantes de São Paulo consideravam como inimigos todos os que prendiam, como eles, os habitantes de São Paulo, vou reler, os habitantes de São Paulo consideravam como inimigos todos os que pretendiam, como eles, enriquecer com ouro. Adaptado de Antônio Sérgio, Breve Interpretação da História de Portugal. Vamos lá, letra A. Quem eram os emboabas e por que os paulistas entraram em guerra com eles? Os emboabas, eles eram os portugueses, tá bom? Mas não eram os portugueses por si, era a forma como os paulistas chamavam os portugueses. Então, os paulistas chamavam os portugueses de emboabas, certo? Eles falavam, esses emboabas.
E por que os paulistas entraram em guerra com esses portugueses, com esses emboabas? Porque os paulistas, por conta da expedição bandeirante dos paulistas, eles encontraram ouro nas minas. Então os paulistas achavam que eles deveriam ser donos e ter preferência da exploração das minas. Mas o que ocorreu? A coroa incentivou o quê? Os portugueses ou os emboabas a virem explorar as minas. Certo? Então eles entraram em guerra em 1709. E aí a historiografia paulista, né, que é muito forte, ela chama de Guerra dos Emboabas. Tem muito isso na história. Você denomina um acontecimento pela lógica de quem escreveu a história. Né? Então eles falam Guerra dos Emboabas ou Guerra do Paraguai, por exemplo. Só estou citando um exemplo de um outro acontecimento que ocorreu mais de 170 anos depois. Certo? Então, os emboabas, eles eram os portugueses, segundo a perspectiva dos paulistas, era a forma como os paulistas chamavam os portugueses, e eles entraram em guerra pelo controle das minas. Certo? Vamos à letra B. A letra B vai dizer o seguinte: explique as transformações econômicas que a mineração provocou no Brasil. Vamos lá, foram várias as transformações econômicas, sem entrar no mérito se elas eram boas ou ruins. A mineração, o primeiro impacto da mineração foi você transferir o eixo econômico da colônia, que estava no Nordeste açucareiro, para o Centro-Sul. Então, o quê? Primeira questão, tirou o eixo econômico do Nordeste açucareiro em decadência para o Centro-Sul, certo? Segundo, provocou-se um deslocamento populacional para essa região, certo? Então essa região ela se tornou a mais populosa, a mais importante economicamente e a mais valiosa de todo o império naquele momento histórico. Então as minas proporcionaram transformações econômicas muito grandes. Mas você pode falar, mas houve uma grande desagregação social, etc. Houve sim, mas é inegável que as minas gerais, a exploração do ouro nas minas provocaram uma grande transformação econômica para aquele período histórico e um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Tanto é que em 1763, se não me engano, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Certo? A questão 4 está respondida. Vamos agora à questão 5. A questão 5 vai trazer o seguinte questionamento para nós. Por que podemos dizer que as revoltas nativistas eram elitistas e regionalistas? Dê 2 exemplos. Vamos lá. O que seriam as revoltas nativistas? É a forma como você chama aquelas revoltas que ocorreram no período colonial, certo? Que desestabilizaram, de certa forma, a colônia. Elas eram elitistas, primeiramente, porque tinham uma escassa participação popular. Exceto a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, de 1798, em que houve uma participação popular maior, todas elas foram revoltas elitistas. Certo? Por que elas eram regionalistas? Porque além delas terem se concentrado ali naquela região, os combates terem se concentrado ali naquela região, o motivo provocado, certo, dessas revoltas, ou a eclosão dessas revoltas ocorreram por motivos regionais, por pautas econômicas regionais. Vou citar um exemplo da revolta dos mascates, por exemplo, em Pernambuco. Elas ocorreram por conflitos ali internos entre as elites de Olinda e de Recife. Então você observa que essas revoltas nativistas elas eram elitistas, obviamente, pela sua escassa participação popular, e regionalistas, porque elas se concentravam numa determinada região e ocorriam por conta de acontecimentos específicos locais dessa região. Tá bom? É óbvio que os acontecimentos específicos dessa região também tinham motivos de descontentamento com a coroa. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.